A Gênese. Capítulo 15.4. Dupla vista. Entrada de Jesus em Jerusalém. 5. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à vossa frente. Lá chegando, encontrareis amarrada uma jumenta e junto dela o seu jumentinho, desamarrai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu, a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta: E dizei à filha de Sião: E eis o teu rei, que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho da que está sob o jugo. Zacarias, capítulo 9 versículos 9 e 10. Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E, tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e o fizeram montar. Mateus, capítulo 21 versículos 1 a 7. Beijo de Judas. 6. Levantai-vos, vamos, que já está perto daqui aquele que me há de trair. Ainda não acabará de dizer essas palavras e eis que Judas, um dos 12, chegou e com ele uma tropa de gente armada de espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes deram um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes: É aquele a quem eu beijar, é esse mesmo que procurais, apoderai-vos dele. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse: E mestre, eu te saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu: E meu amigo, que vieste fazer aqui? Ao mesmo tempo, os outros, avançando, se lançaram a Jesus e dele se apoderaram. Mateus, capítulo 26 versículos 46 a 50. Pesca milagrosa. 7. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem e, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: E avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: E mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes, que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas, que por pouco estas não se afundaram. Lucas, capítulo 5 versículos 1 a 7. Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. 8. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores, e lhes disse: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, continuando, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes e o pai e o seguiram. Mateus, capítulo 4 versículos 18 a 22. Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: E segue-me, e o homem logo se levantou e o seguiu. Mateus, capítulo 4 versículo 9. 9. Nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa, muito natural, dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da sua vida, os quais, hoje, têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia, ele viu, com a vista da alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vígio, o lugar onde se achavam os peixes e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. A acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus,
é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes. E Mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem ao chamamento de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato, e deu-se também, quando predisse que Pedro o negaria. Em muitos passos do Evangelho se lê, e mais Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz, e ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos, e ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Capítulo 14, itens 15, 22 e seguintes.